Olá, eu me chamo Vitória Sobral e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa que foi desenvolvido ao longo do semestre de 2023.2 até 2024.1 sob orientação do Rodrigo Scherer. O tema da pesquisa foi Tecnologias Computacionais e Desdobramentos Sociotécnicos, Mapeamento, Arquivo, Cronologia e Arqueologia, parte 1. Nessa pesquisa, a gente buscou criar algumas interconexões entre a arquitetura, o design, a construção e as tecnologias computacionais. Outros tópicos também foram estudados, principalmente tópicos que envolviam a cibernética, que acabou se tornando o ponto de partida para a pesquisa, o Computer Aided Design, que é o CAD, como a gente conhece, tecnologias computacionais, princípios de inteligência artificiais também foram explorados ao longo da pesquisa, teorias do design, teorias cognitivas, grupos de pesquisa voltados a esse estudo das tecnologias e do computador, exposições e conferências, tudo isso tentando criar essa base de dados. O trabalho foi desenvolvido em algumas etapas. A primeira foi através do mapeamento das tecnologias e dos sistemas computacionais, para a compreensão da cronologia e do contexto do seu surgimento, para em seguida a gente começar a criar esse arquivo que servisse como um banco de dados. Então, criar esse acervo com dados, imagens, referências, fontes, tudo isso para uma consulta e divulgação no meio acadêmico. Na terceira etapa, a gente faz o reconhecimento das referências teóricas que fundamentam o pensamento e auxiliam na aplicação das tecnologias computacionais. Para, por fim, fazermos uma análise e discussão desses resultados, compreendendo as relações entre tecnologias, contextos e aplicações que foram encontradas. Temos aqui alguns livros que fizeram parte da nossa bibliografia principal, da nossa leitura, que serviram como referência ao nosso trabalho. Então, The Architecture Machine foi um ponto de partida com bastantes referências para a gente. Conseguimos trazer muitos pontos a partir da leitura desse livro. O Architecture Intelligence, que foi um foco para mim como meu recorte de pesquisa. Temos livros do Nicholas Negroponte, Gordon Paskey, Stanley Matthews, falando um pouco sobre a arquitetura do Cedric Price e outros artigos e demais publicações. E aqui a gente tem, por fim, o nosso banco de dados, nosso acervo, que é o Miro. O Miro não foi dividido em algumas categorias e décadas. Então, a gente tem colunas verticais, que são as décadas, então 1920, 1930, 40 e por aí vai. Dentro dela, eu tenho dividido por anos. E a gente tem as categorias, que são, a primeira delas, projetos arquitetônicos. Em seguida, temos projetos computacionais e softwares. Depois, eventos históricos, personagens, projetos, grupos de pesquisa, laboratórios. Em seguida, temos as obras, instalações, intervenções artísticas, exposições e conferências. E, por fim, são algumas publicações. Então, livros, revistas, manifestos, artigos, trabalhos em conferências, relatórios de trabalhos, temas. Tudo isso são as categorias definidas pela pesquisa. Como comentado anteriormente, a gente tem a cibernética como nosso ponto de partida e é interessante no Miro como a gente consegue criar essas ramificações e essa inter-relação entre os tópicos. Então a gente consegue ver essa relação em projetos arquitetônicos, a gente consegue ver a relação da cibernética em publicações, como uma das principais, que é a do Wiener. Temos outras publicações que tratam do assunto, temos, enfim, tecnologias computacionais que foram muito afetadas e baseadas nesse conceito. E tem um projeto arquitetônico muito marcante, que é o Fan Palace, do Cedric Price, que ele foi feito sobre a consultoria do Gordon Paskey, que foi uma consultoria especial em cibernética. Então é muito interessante ver esse projeto e ver como a cibernética afetou bastante esse fazer arquitetônico. Temos alguns outros projetos que trazem a tecnologia como seu ponto principal, então que foram possíveis ser criados através de tecnologia, de softwares, de computadores específicos. Temos também aqui alguns projetos, algumas linguagens, temos computadores, temos, enfim, diversas formas de tecnologia que trazem esse conjunto de conhecimento e ter esse contexto, para a gente entender melhor esse contexto. Temos algumas obras que foram feitas a partir das tecnologias do momento, exposições e conferências, e alguns livros, alguns nomes, todos esses voltados para esse universo, esse conteúdo das tecnologias computacionais e compreendendo esses desdobramentos sociotécnicos. Enfim, obrigada pela atenção.